Salve galera, mais uma aula aí do nosso curso de mecânica e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as grandezas escalares e vetoriais. Por que de inserir esse conteúdo agora? Bem, nas aulas anteriores nós estudamos movimentos que são unidimensionais. O que significa isso? Que eles só ocorrem em uma direção. Por exemplo, a gente tem a direção horizontal com dois sentidos. A gente tem a direção vertical com sentido para cima e sentido para baixo. Então, quando a gente tinha um objeto, ele se movia ao longo de uma direção e nós podíamos falar sobre a aceleração dele nessa direção, a velocidade dele, a posição que ele ocupa e tudo mais. Porém, agora nós vamos começar a estudar movimentos que ocorrem em duas dimensões. Por exemplo, um objeto que vai para frente ao mesmo tempo que ele vai para cima. Então ele pode virar esse movimento aqui, ó. Ele ocorre tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, antes de a gente iniciar esses movimentos que nós chamamos de bidimensionais, quando ocorrem em duas dimensões, ou tridimensionais, quando ocorrem em três dimensões, nós devemos entender o que são grandezas vetoriais. Bem, grandeza de modo geral é tudo aquilo que nós podemos medir. Por exemplo, eu faço a medida da minha massa, é uma grandeza. Eu faço a medida da minha posição, é uma grandeza. A medida da velocidade. Tudo que a gente mede na física é uma grandeza, ok? Só que as grandezas, elas se dividem, elas são classificadas como escalares e vetoriais. O que são grandezas escalares? São aquelas grandezas cujo valor já dá toda a informação que você precisa sobre aquela grandeza. Por exemplo, quando eu falo, a minha massa é de 74 quilos, você não precisa de nenhuma mais outra informação referente à minha massa para você pegar esse valor, jogar nas suas contas e começar a fazer a devida conta que você possa estar fazendo com relação à minha massa. Porém, existem grandezas cujo valor não informa tudo o que você precisa sobre aquela grandeza para começar a fazer a conta. Por exemplo, eu estou na cidade A e eu quero ir para a cidade B que está naquela direção. Para eu ir para a cidade B naquela direção, eu preciso de uma velocidade. Aí eu informo para você, a minha velocidade é de 20 km por hora. Digamos que a cidade B está naquela direção a uma distância de 40 km. Aí eu pergunto, se a minha velocidade é de 20 km por hora e a cidade está a 40 km, em quanto tempo eu chego lá? Aí automaticamente você vai pensar, vai chegar em 2 horas. Na primeira hora ele percorre 20 km, na segunda hora ele percorre mais 20. De fato, seria isso se a minha velocidade estivesse naquela direção. Porque se a minha velocidade estiver na outra direção, eu não vou chegar na cidade B em 2 horas. Então, aí começa a aparecer a importância da direção. Por quê? Digamos que eu esteja na travessia de um rio. E aí eu quero um rio ou uma lagoa. Vamos colocar uma lagoa para dizer que a água está parada, ok? E aí eu quero fazer a travessia dessa lagoa de barco, saindo do ponto A, e eu só quero chegar até o outro lado da lagoa. Para eu atravessar a lagoa, se eu pegar meu barco e vir nessa direção, com uma velocidade para cima aqui na vertical, em relação ao nosso desenho, eu vou levar um tempo T1. Mas se eu pegar o meu barco e fazer o percurso nessa direção, eu vou levar um tempo T2. E se eu tentar atravessar a lagoa com velocidade nessa direção, eu vou levar um tempo T3, que a princípio vai ter que ser infinito, porque eu não vou atravessar a lagoa num tempo determinado, uma vez que isso aqui, a direção aqui é paralela à nossa lagoa. Digamos que a lagoa também seja infinita aqui. Mas enfim, a ideia é, a direção e o sentido importa. E para essas grandezas onde a direção e o sentido importam, nós classificamos elas como grandezas vetoriais. Bem, na cinemática, nós temos basicamente 4 grandezas que nós vamos trabalhar ao longo de toda a cinemática, que é a posição, a velocidade, a aceleração e o tempo. Cada grandeza dessa deve se encaixar aqui em alguma dessas classificações. A gente vai começar com a posição. Quando você dá a sua posição para alguém te encontrar, por exemplo, eu estou perto da igreja. Tá perto da igreja significa que a pessoa vai te encontrar? Digamos que eu tenho aqui a minha igrejinha, ok?
E aí você fala, ó, fulano de tal, eu estou perto da igreja. Mas perto onde? Você está para frente da igreja, você está para a direita, aí no caso do nosso vídeo, ou você está para a esquerda, ou você está atrás da igreja. A sua posição, se você informar somente uma proximidade, ó, estou a 10 metros da igreja, mas isso à frente, atrás, na lateral ou na outra lateral? Aí você tem que não somente informar a posição, o valor 10 metros, você precisa informar a direção e o sentido. Eu posso estar no sentido horizontal da igreja para a direita ou no sentido horizontal da igreja para a esquerda. Então, a nossa posição ela não é um escalar, porque falar somente o valor da posição não é o suficiente. Você tem que dar mais algumas informações que é relacionada à direção e o sentido. Então, a posição ela é um vetor, ok? Da mesma maneira, como eu dei o primeiro exemplo, com relação a uma cidade A para a cidade B, a velocidade também é um vetor. A aceleração, como grandeza que fica responsável por mudar a velocidade, também vai ser classificada como um vetor. Porque, por exemplo, se eu estou com uma velocidade nesse sentido, a minha aceleração ela passa também a ter direção e sentido. Por quê? Se a minha aceleração tiver o sentido contrário, isso quer dizer que a minha velocidade vai diminuindo. Lembrando, a aceleração é aquela grandeza responsável por alterar a velocidade. Quando a velocidade tem um sentido e a aceleração tem esse mesmo sentido, isso indica que a minha velocidade vai aumentar. Quando a minha velocidade tem um sentido, mas a aceleração tem um sentido contrário, isso quer dizer que a minha velocidade ela vai diminuindo. Vocês entenderam? A aceleração muda no sentido contrário à velocidade, ok? Então a aceleração também é um vetor. Por fim fica o tempo, que das 4 grandezas vai ser a única grandeza que se enquadra como um escalar. Isso porque a grandeza tempo, ela não é uma grandeza espacial, ela não tem nada a ver com posição, velocidade, ela não tem nada a ver com espaço, certo? Ela simplesmente passa. Quando você informa 10 segundos, ninguém vai perguntar para qual direção. Não, 10 segundos é 10 segundos. Então, o tempo ele se enquadra dentro de uma grandeza escalar. Bem, tendo em vista o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, por que nós estudamos dessa maneira, grandezas vetoriais? Você poderia dizer, Jacques, eu estava entendendo tudo bem antes de entrar nessa questão de vetores e tudo mais. Isso vai aparecer, a gente precisa entender o que são grandezas vetoriais por causa de movimentos que são bidimensionais. Por exemplo, eu tenho aqui o lançamento oblíquo, que vai ser o primeiro movimento bidimensional que nós vamos estudar. Nós vamos estudar 2 movimentos bidimensionais. Nós vamos estudar o lançamento e o movimento circular uniforme. A ideia de a gente estar estudando esses movimentos aqui que ocorrem em 2 dimensões, elas ocorrem na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, é o seguinte: quando você estuda vetores, as propriedades dos vetores vão se aplicar dentro do conteúdo, dentro dos conceitos de física. E uma propriedade muito importante, talvez a mais importante, que permite com que a gente facilite muito nossas contas, é a seguinte ideia. Os vetores, eles são independentes quando eles estão alinhados com seus eixos. Então aqui eu tenho um plano cartesiano. Eu vou ter aqui o eixo Y e o eixo X, correto? Nesse plano cartesiano, se eu falo para você que eu estou tendo um movimento ao longo do eixo X, ou seja, um movimento unidimensional, isso quer dizer que o eixo Y não influencia em nada no que acontece ao longo do eixo X. Se eu falo para você que eu estou tendo um movimento ao longo do eixo Y, isso quer dizer que o movimento no eixo Y não vai influenciar em nada ao que acontece ao longo do eixo X. Como assim? Digamos que eu pegue essa caneta e eu jogue ela para frente. E ela vai fazer um movimento mais ou menos assim, correto? Um movimento de parábola. Esse movimento ele ocorre tanto no eixo Y, como a gente pode verificar aqui no eixo Y, o objeto ele vai subindo
até uma altura máxima, depois ele desce novamente, que ele desce aqui na frente. Em relação ao eixo x, ele vai sempre para frente. Então, no eixo y ele sobe e desce, no eixo x ele vai para frente. E a ideia de a gente estudar os vetores, as grandezas vetoriais, posição, velocidade, aceleração, é o seguinte: o que acontece no eixo x não influencia com o que acontece no eixo y. Embora esse movimento seja bidimensional, ou seja, ele ocorre tanto no eixo y quanto no eixo x, eu posso dividir esse movimento em dois. Em um movimento, eu esqueço o que acontece no eixo x e eu estudo somente o que acontece no eixo y. Depois eu esqueço o que acontece no eixo y, eu estudo somente ao que acontece no eixo x. E aí eu posso fazer contas de forma muito mais fácil. Por quê? O que acontece no eixo x pode ser um movimento retilíneo uniforme, pode ser um movimento retilíneo uniformemente variado. São movimentos que a princípio eu já conheço. E o que acontece no eixo y, se eu ignorar o que acontece aqui no eixo x, o que acontece no eixo y é um movimento retilíneo uniforme na vertical, um movimento retilíneo uniformemente variado, por exemplo, uma queda assim é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele só acontece ao longo do eixo y. Então, o estudo dos vetores dentro da física, as grandezas vetoriais, a importância delas mesmo é essa possibilidade de você estudar de forma independente cada eixo, de modo que vai facilitar muito a sua conta. Lembrando, tanto a posição, quanto a velocidade, quanto a aceleração são grandezas vetoriais. Por fim, para a gente encerrar aqui essa introdução, a ideia dos vetores e tudo mais, é super interessante a gente abordar alguns pontos importantes, que é o seguinte: se eu pego um vetor, digamos, a velocidade, nós estamos acostumados a escrever velocidade como assim, sendo um v. Se eu escrevo somente v é igual a 3 metros, ok? Aqui eu estou fazendo uma anotação como se fosse escalar. Eu posso fazer isso? Posso, tá? Depende muito de como você está escrevendo sua resposta, do que o professor está perguntando. Mas, se a gente for trabalhar com vetores, aí não adianta eu dizer que a velocidade é... escrevi 3 metros, 3 metros por segundo. Não adianta só você falar que a velocidade é 3 metros por segundo. Por quê? Se eu falo, aqui é um movimento bidimensional e a velocidade é de 3 metros por segundo. Aí você tem que perguntar, Jackson, 3 metros por segundo em qual direção? É 3 metros por segundo nessa direção? É 3 metros por segundo nessa direção? Então isso vai ficar como incógnita. Eu preciso informar para você se isso aqui, por exemplo, é um Vx. Quando eu falo que é um Vx, quer dizer que é a velocidade ao longo do eixo x, certo? Quando eu falo que é um Vy, é a velocidade ao longo do eixo y. E o mais interessante é que eu posso ter um Vx e um Vy. Vy igual a 4 metros por segundo. Ou seja, ao longo do eixo x, eu ignoro o y, vou estudar só o eixo x. Ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo, inicialmente, e ao longo do eixo y, ou seja, eu esqueço o x, o que vai acontecer aqui, eu jogo um objeto para cima, ele sai da minha mão com uma velocidade Vy de 4 metros por segundo. Esse é o ponto-chave. Agora, o que muito acontece é, ao invés de eu informar o Vx, que é a velocidade no eixo x, e o Vy, que é a velocidade no eixo y, eu falar para você que eu tenho um objeto que ele vai ser lançado nessa direção com uma velocidade. Aí essa velocidade, ela está tanto ao eixo x quanto ao eixo y. E aí você vai ter que fazer uma decomposição de vetores. Por que isso? Porque se você pegar esse vetor aqui, ele tem uma parcela no eixo x, por exemplo, seria mais ou menos isso aqui. Ele tem uma parcela no eixo x e ele tem uma parcela no eixo y. Esse vetor aqui, ele influencia tanto em x e tanto em y. Então, o que você faz? Você pega ele e a gente fala isso de decompor. Decompõe ele em um vetor ao longo do eixo x, decompõe ele em um vetor ao longo do eixo y. Depois que você faz a decomposição, você não precisa mais dele, uma vez que esses dois vetores representam um antigo vetor. Tá bom? Essa é a importância das grandezas vetoriais. Matematicamente facilita a sua conta e aí vai permitir com que nós estudemos, escrevi aqui, faltou cedilha, que nós estudemos tanto o lançamento oblíquo
tá? Quanto o movimento circular uniforme, que são justamente movimentos bidimensionais. Eu espero que vocês tenham curtido, é só uma introdução. Na próxima aula a gente já vai começar a estudar efetivamente o lançamento oblíquo, que foi o que eu usei aqui como exemplo, ok? A gente se vê na próxima aula. Valeu!